Então, bom dia a todos. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, através do seu amor surpreendente que o Senhor derramou o seu sangue precioso na cruz, nossos pecados foram lavados e nós recebemos todo esse perdão da graça do Senhor Deus. Através da graça que o Senhor permitiu para que nós pudéssemos nascer como seus filhos nessa terra, que a cada momento o Senhor Deus nos alimenta através da sua palavra, que o Senhor Deus nos permite e nos ensina qual é o método para vivermos como seus filhos, que o Senhor possa nos conduzir pelo caminho bom, pelo caminho santo, e nós damos agradecimentos e glórias ao Deus. Nesse tempo, nós estamos reunidos diante do Senhor Deus para aprendermos a sua palavra, estamos exalando o seu aroma como um cristão, e como cristãos em nossas vidas, que nós possamos viver obedecendo a sua santa palavra, e estamos reunidos diante do Senhor Deus hoje. Toda a graça da palavra que o Senhor Deus deseja nos permitir, que o Senhor Deus possa nos permitir no dia de hoje, que o restante das nossas vidas, o que quer que façamos, comer ou beber, que nós possamos viver somente para a glória do Senhor Deus. Conforme essa santa palavra que o Senhor Deus já havia nos dito, que nós possamos deixar a nós mesmos, precisamos carregar a nossa cruz para seguirmos ao Senhor. Como essa sua santa palavra, que nós possamos ter esse coração altruísta, de serviço, de nos entregarmos ao Senhor para obedecermos, Senhor. Que nas nossas vidas nós possamos viver dando glórias e frutos diante do Senhor Deus para darmos glórias. E que dentro da nossa vida possa se tornar uma vida que nós possamos agradecer em abundância diante do Senhor Deus. E toda a sua missão que o Senhor Deus já nos encarregou, que é para irmos até os confins da terra, para sermos as suas testemunhas, para pregarmos a todas as nações, para todas as pessoas do mundo. Nós precisamos buscar todos esses espíritos perdidos, precisamos espalhar, compartilhar esse evangelho, essa esperança que nós temos para que todos nós possamos nos tornar uma nação para podermos entrar no reino do Senhor Deus. Senhor, nós te agradecemos por Senhor Deus estar usando a nossa vida. Realmente todos os missionários que estão pelo mundo, os seus familiares, que o Senhor Deus possa ajudar a todos eles, que o Senhor Deus todos os dias possa permitir a sua graça para que possam vencer através da cruz. Nossos irmãos e irmãs que estão guardando a sua santa fé para pregar o seu evangelho, que o Senhor Deus possa permitir para que nós todos possamos nos tornar vencedores no seu dia a dia, Senhor. Nesse novo ano de 2023, já se passou mais um mês e agora estamos em fevereiro. Senhor, todo esse tempo, todo esse trabalho que nós determinamos diante do Senhor Deus, que toda essa promessa possa se cumprir diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus, a cada momento, possa nos permitir a sua graça, para que nós possamos ser fortificados, para que assim nós possamos ser seres, nós mesmos, fortes no seu trabalho. Senhor, que nesse tempo o Espírito Santo possa estar junto conosco, que possa nos permitir a palavra da graça para nossas vidas, que possa permitir para que dentro das nossas vidas nós possamos viver obedecendo diante do Senhor Deus, que nós todos possamos ser assim. Nós seguramos em nome do Senhor Jesus Cristo e oramos. Amém.
Muito obrigado ao coral pelo cântico. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra da Bíblia. É a palavra que nós já havíamos realizado a leitura, Marcos capítulo 8. Palavra de Marcos capítulo 8. É a partir do versículo 31. 31 a 33 eu irei ler novamente. Marcos capítulo 8, versículo 31 a 33. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas o que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas dos homens. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Se nós olhamos para a vida do limite no máximo do cristão, é ser como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio para este mundo, e enquanto ele estava passando por todas as vizinhanças, curava enfermos, fazia milagres e dizia: é chegado o tempo, arrependei-vos e crede no Evangelho, que estava próximo o reino do Senhor Deus. Então o Senhor Jesus disse: eu vim por conta desse trabalho. E ele foi para outra aldeia e disse: eu vim por conta desse trabalho. O Senhor Jesus, ele fez grandes milagres, grandes trabalhos, ele ensinou muitas coisas. E o Senhor, ele escolheu seus 12 discípulos que o acompanhavam. E através do trabalho do Senhor Jesus, eles desejavam espalhar sobre o Senhor Jesus para todas as pessoas de forma política. Se nós olharmos para o Senhor Jesus, ele nasceu realmente como filho de Davi em honra, mas ele realmente dentro da família pobre de carpinteiro de José e sua mãe Maria, e sendo um filho pobre dentro dessa família, ele servia aos pais, ele ajudou no trabalho da sua casa até os 30 anos. E esse Senhor Jesus é Deus, mas ele veio como formato de homem para este mundo, sendo Deus. E nenhuma pessoa o conhecia. Então, foram realizados muitos milagres, muitas palavras foram pregadas sobre o Senhor Jesus, mas os discípulos, eles tinham muitas expectativas de que, ele pode ser o Messias, ele é o Messias que está preparado para nós, ele vai vir realmente com a sua espada, vai destruir todos os outros países vizinhos como se fossem pratos de barro, e ele vai vencer e trazer a honra, a glória para Israel, porque durante 600 anos haviam sido pisoteados e eram como colônias de outros países, e naquele exato momento estavam sendo governados pelo Império da Roma, e eles diziam: ele pode ser o Messias. E se este homem era o Messias, que se manifestava para todo o povo, eles diziam: um de nós realmente, entre os discípulos, quando vemos o Senhor Jesus que vai se tornar o rei, vamos ser utilizados de forma incríveis. Então, eles tinham um pensamento totalmente diferente, contrário do Senhor. Eles tinham um pensamento político, um pensamento carnal, buscavam as riquezas dessa terra. Então, se nós olharmos para Pedro, André, Tiago, João, todos os outros discípulos, até quando Mateus foi chamado pelo Senhor, todos eles largaram o seu trabalho de vida para seguir o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele morreu na cruz
por conta de todos os pecados do mundo. O Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou e no meio da glória ele subiu aos céus. E o Senhor Jesus, que estava para retornar novamente, eles não o sabiam, eles confundiam sobre o Senhor Jesus com suas expectativas. Mas se nós olharmos para o Senhor Jesus, enquanto está na terra vivo, ele precisa manifestar e precisa ensinar isso para os seus discípulos. Então, se nós olharmos para Roma, realmente, os romanos eles tinham muitos deuses diferentes. Eles colocavam nomes de deuses em várias rochas e faziam esculturas para eles. E o imperador da Roma, o César, antes de ele subir aos céus para se tornar um deus, toda a nação vivia nessa idolatria. E era um tempo tão difícil naquele tempo. Mas o que o Senhor Jesus foi e perguntou para os seus discípulos em um tempo tão conturbado? Quem dizem que eu sou? Eles dizem, Senhor, alguns os chamam de os profetas ou de Elias. Mas o Senhor Jesus disse, e quem sou eu? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês sabem quem eu sou? E os discípulos do Senhor Jesus, Pedro, respondeu a resposta correta. Ele disse, o Senhor é o Cristo. Então, Mateus capítulo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer que ele havia testemunhado na fé diante do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse, isso não vem dele, não é que ele o fez saber pela própria sabedoria, mas foi Deus Pai que permitiu para que ele soubesse. Então, se nós olharmos após essa confessação de Pedro, o Senhor Jesus, ele estava realmente manifestando todo o seu trabalho do Evangelho para este mundo. Então, mostra o turning point, o ponto de virada deste momento, onde o Senhor Jesus ele está pregando após conversar com Pedro. Então, ele está dizendo, eu realmente preciso ser rejeitado pelos anciões, príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e vou ser morto. Mas depois de 3 dias, ressuscitarei. E isso foi ensinado pelo Senhor, porque nós podemos ver no versículo 31. O Senhor, ele disse que importa que ele padecesse diante de muitos. Ele manifestou tudo o que haveria de acontecer para os discípulos. E Pedro tinha acabado de dizer o que era o Senhor Jesus, dizendo que Cristo, que Jesus era o Cristo. Mas o que ele disse aqui, se nós vamos no versículo 33, Pedro, depois de ter dito a resposta certa, o Senhor Jesus disse para ele, dizendo, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas que são dos homens. Então, como é que o Senhor repreendeu a Pedro neste momento? Repreendeu de forma bem severa. O chamou de Satanás. Não quer significar que Pedro seja o Satanás aqui. Pedro, o discípulo do Senhor Jesus nesse momento, ele está falando as falas que Satanás diria. Então, nessas palavras, olhamos em Mateus capítulo 4, versículo 10 também, aparece quando o diabo se manifesta diante do Senhor Jesus, ele disse 3 coisas. Primeiro, ele mostrou todas as coisas e disse, realmente se ajoelhe, reverencie para mim, que eu te darei todas as glórias, todo o poder deste mundo. Então, o diabo ele está tentando o Senhor Jesus com essas coisas. E aqui é a palavra que o Senhor Jesus havia dito naquele momento. Afasta-te de mim, Satanás. Então, dizer, afasta-te de mim, Satanás. Então, o Senhor Jesus não está dizendo, vem para trás de mim e me segue, não é? O Senhor está dizendo, sai daqui, desaparece daqui. Então, o que o Senhor havia dito para Satanás, disse para Pedro. Não está dizendo para Pedro desaparecer aqui, mas o Senhor está dizendo para Satanás, que não é visível aos olhos, desaparecer, que está trabalhando através de Pedro. É por isso que, no meio dessa palavra, o que o Senhor ele está dizendo? Ele está dizendo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Então aqui, se nós olharmos, tem um trabalho de Deus e tem um trabalho dos homens. O que é o trabalho dos homens?
Então, primeiro, o Senhor Deus, ele manifestou, dizendo para todos sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, porque sem morte não tem ressurreição. Se não existe sofrimento, não existe glória. Se não existe cruz, não pode existir a glória da ressurreição de Cristo. Então, o Senhor Jesus, ele está falando sobre a morte. E o que é que Pedro está dizendo? Então, se nós olharmos aqui, o que Pedro disse? E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. E repreendê-lo quer dizer o quê? É se manifestar, ir contra. Então, como é que Pedro pode repreender, pode reclamar para o Senhor Jesus em relação à fala do Senhor Jesus? Ele está dizendo, Senhor, isso jamais pode acontecer. E se nós olharmos em traduções compartilhadas, nas traduções mais fáceis, existem por aí em outras Bíblias. Então está traduzido que ele pulou na frente do Senhor Jesus, dizendo, Senhor Jesus não pode, ele foi contra o Senhor Jesus, dizendo, jamais isso pode acontecer. Porque o Messias que eles o servem não era o Messias que era para morrer na cruz. Messias que morre na cruz não tem interesse nenhum, não é nada interessante. É o rei que eles querem. Eles querem um Messias que possa vencer a Roma, possa libertar a Israel. Tudo o que o povo de Israel dependia, esperavam, tinham expectativa naquele momento era esse rei. Eles seguiram o Senhor Jesus durante 3 anos e meio e eles começaram a pensar, se o Senhor Jesus se tornar rei, quem é que vai estar na posição mais alta? E se nós olharmos Pedro, até Tiago também, realmente usando a mãe deles, realmente eles foram para perguntar para o Senhor Jesus. Então, entre esses dois irmãos, onde que cada um vai estar sentado? Porque um vai sentar no braço direito, o outro vai se sentar no lado esquerdo do Senhor Jesus. Então, eles pediram até que a mãe fosse lá cumprimentar o Senhor Jesus e fizessem esse pedido. E os discípulos que ouviram isso, eles ficaram irados e começaram a brigar um contra o outro, aparece na Bíblia. E o Senhor Jesus naquele tempo havia dito, então realmente um grande é aquele que serve. Então aquele que quer ser exaltado precisam servir. Então, porque o Senhor Jesus, ele disse que não veio para servir, mas para servir. Ele veio para dar a sua vida com propiciação de muitos. Então, o Senhor Jesus, quando ele veio desde o início para essa terra, o Senhor Jesus, ele veio para morrer. O Senhor Jesus Cristo, que veio pela primeira vez, ele veio para morrer, para pagar o salário do pecado, que é o seu sangue, a morte. Mas os discípulos não conseguiam entender. Eles diziam, Senhor Jesus, isso jamais pode acontecer. Eles repreendiam, reclamavam diante do Senhor Jesus e atrapalhavam todo esse trabalho do Senhor Jesus nessa terra. E isso é o que Satanás faz. É por isso que nós podemos ver que o Senhor Jesus, que precisa morrer na cruz para se encarregar de todos os pecados deste mundo, para justificar a todos, o diabo sabe desse trabalho. É por isso que ele realmente tentou o Senhor Jesus, está dizendo, realmente vai, me reverencie, realmente peça para mim que eu te dou todas essas coisas. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo? O Senhor Jesus, realmente, ele vai entrar no lugar de glória sem precisar morrer na cruz e aceitar essa oferta do diabo. Então, o que Satanás, o diabo está pensando, o que os discípulos estão pensando é a mesma coisa, não é? Se nós olharmos para as coisas deste mundo, as pessoas deste mundo, inúmeras pessoas que não receberam a salvação, eles não buscam o reino do seu Deus que é invisível. As coisas que eles esperam, desejam, são as coisas deste mundo. Mas o cristão, aquele que recebeu a salvação, não busca as coisas visíveis, mas as coisas invisíveis. Que as coisas visíveis são temporárias, mas as invisíveis são para a eternidade. Então agora nós sabemos o presente, que é difícil. Realmente tem coisas que nós não sabemos no futuro, mas no futuro com certeza iremos provar que é o reino de Deus. Mas já que não é visível, nós negamos, rejeitamos. Mas todas as coisas deste mundo, as glórias, as riquezas deste mundo, até os discípulos, Pedro era a mesma coisa. Eles queriam que o Senhor Jesus se tornasse rei, não queriam que o Senhor Jesus morresse. Diziam, Senhor Jesus, você não pode morrer, você precisa se tornar um rei. E o Senhor Jesus, ele já desde o princípio veio para morrer nessa terra. É por isso que ele disse, apartai-te de mim, Satanás.
e repreendeu de forma severa para Pedro. É por isso que nós podemos ver aqueles discípulos que realmente receberam a salvação. Quer dizer, os cristãos que receberam a salvação, todos são discípulos do Senhor Jesus. Para todos eles, a palavra da ordem do Senhor. Se nós olharmos o versículo 34, é a ordem que o Senhor Jesus permite. E chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, se nós olhamos aqui, realmente não é algo impossível aí, mas ele está dizendo para vir obrigatoriamente. O Senhor está dizendo realmente qualquer um que quiser. Isso quer dizer que sem mudança você tem uma determinação de seguir ao Senhor Jesus. Se olharmos em Isaías capítulo 26, versículo 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Não, o Senhor conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, quando nós seguimos ao Senhor, nós falamos: eu não quero. Eu estou seguindo porque é a lei. Não, não é isso. Mas sim porque a graça do Senhor Deus é tão imensa, tão graciosa, de tão grande agradecimento que eu falo: Senhor, eu irei te seguir. Então, esse coração é o mesmo coração para todos os cristãos. Então, por que será? Então, o máximo na vida do cristão, o suficiente é se tornar como Cristo. Então, é por isso que nós estamos nessa terra vivendo diante do Senhor Deus, é porque o Senhor Jesus, ele se tornou um exemplo para nós. O Senhor Jesus, ele fez grandes milagres. Desde o início, aqueles que eram cegos de nascença foram curados. Com lama, o Senhor cuspiu nessa lama e passou em seus olhos e ele começou a ver. Então, um cego, desde nascença, foi curado. Então, no início era dessa maneira. Então, eles perguntaram: Senhor, aquele cego, ele é cego por conta dos seus pecados ou pecados dos seus pais? O Senhor disse o quê? Não é o pecado dele nem dos seus pais, mas sim para manifestar a glória de Deus. Então, nós todos éramos cegos espirituais antes de recebermos a salvação. Nós temos os olhos bem claros para as coisas deste mundo, mas para as coisas espirituais, para as coisas do Senhor Deus, nós realmente éramos cegos. Então, o Senhor, realmente, ele abriu os olhos dos seus cegos. Então, ele fez isso diversas vezes. Então, o Senhor colocou a mão sobre os leprosos e também disse: você quer ser limpo? E ele se tornou limpo, ressuscitou aos mortos. O Senhor Jesus também caminhou sobre o mar. Não quer dizer, literalmente, vamos realizar todos esses milagres do Senhor Jesus. Os milagres do Senhor Jesus, eles nos dão o ensinamento. É a imagem do Senhor Deus, é a imagem de Deus. Então, Lázaro também, que estava morto já fazia 3 dias. O Senhor disse para aquele túmulo: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, que estava morto, se levantou e saiu para fora. Então, nós todos que estamos vivos agora, se formos para o túmulo, cemitério e dizer: todos vocês venham para fora, eles vão vir? Não, não é assim que acontece. Um espírito que pecar morre, mas quando ouvirem a voz do Filho do Homem, viverão, que é chegada a hora. Como Isaías capítulo 53, o Senhor disse: venham após mim para inclinai os vossos ouvidos, porque ouvireis e a vossa alma viverá. Então quer dizer que realmente é muito mais importante o Espírito viver do que a própria carne ser vivificada. Então o Senhor Jesus, ele fez esse trabalho. De igual maneira nós também realizamos esse trabalho do Senhor Deus. Através da pregação, nós pregamos o Evangelho da vida para as pessoas do mundo que não têm a esperança. O Espírito ser vivificado, os valores serem mudados, o objetivo de vida serem mudados, uma vivência de mudança. Então, quantas pessoas passaram por essa experiência ao nosso redor? Não existe nenhum milagre mais importante ou mais precioso do que esse. Então, nós estamos seguindo esse trabalho do Senhor Jesus.
É por isso que na vida do cristão, o máximo, o ponto crucial que devemos chegar é a de Cristo. Então, se nós olharmos o Senhor Jesus, ele, através de sua profecia, já disse que ele haveria de morrer e ressuscitar. Ele já contou essas palavras. E depois que ele contou essas profecias, no versículo 38, ele proclamou essa palavra para todos. Então, qualquer um que me seguir, qualquer um que tiver a vontade de me seguir, é o coração de se voluntariar. Qualquer um que quer se voluntariar precisa negar a si mesmo, carregar a sua cruz e me seguir. Então, um cristão verdadeiro que realmente recebeu a salvação, quer dizer que com grande agradecimento, ele pode ter uma vida de obedecer. É assim que ele precisa se tornar. Então, da mesma maneira como agimos em Cristo, da mesma maneira como estamos em Cristo, nós precisamos seguir ao Senhor Jesus. Vamos procurar 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6, vamos ler todos juntos. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Certo? Então, nós estamos em Cristo, eu estou dentro de Cristo e Cristo está dentro de mim. Então, o Senhor Jesus está dentro do Pai, o Pai está nele e nós estamos dentro do Senhor. Nós somos um só com Deus. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo são um só, nós todos também somos membros do corpo de Cristo. Então, nós todos realmente temos esse formato com o Senhor. Mesmo que nós não queiramos realmente estar junto do Senhor, nós estamos diante do Senhor Deus, porque nós somos pessoas que podemos agir dentro do Senhor. Nós podemos realizar as mesmas obras que o Pai faz. Então, por que ele fala que nós podemos andar como ele andou? Ele está falando que é o Senhor. Da mesma maneira como o Senhor ele andou, ele agiu, nós precisamos fazê-lo da mesma maneira. Então, qual é o trabalho que o Senhor Jesus ele fez na Bíblia? Nós podemos, através da sua palavra, todos os dias, lendo, meditando, para aprendermos. Então, nós precisamos nos tornar em cristãos dessa maneira. Se olharmos primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então, enquanto o Senhor ele estava pregando sobre este mundo, então o Evangelho, os 4 Evangelhos estão escritos nessa Bíblia. Então, como é que o Senhor Jesus tem agido? Qual o trabalho que ele fez? Da mesma maneira, nós também neste mundo. Então, é por isso que nós todos, através da palavra, realmente como o Senhor era, nós também precisamos ser. Então, é por isso que assim, da mesma maneira como é a Cristo, nós todos, neste mundo, precisamos agir de igual maneira como o Senhor. Vamos procurar 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 21, vamos ler todos juntos. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então, se olharmos a Cristo, ele disse que nos deixou o exemplo. Se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 11, já disse que realmente, como eu sou imitador de Cristo, sedes vós os meus imitadores. Então, da mesma maneira,
Nós não somos pessoas que seguimos o Senhor pelo formato, pela simplesmente imagem. Precisamos ter o mesmo coração que Cristo. Nós somos pessoas que temos o coração de Cristo. Que coração é esse? Se nós olharmos em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29, então ele disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz. Enquanto ele estava morrendo na cruz também, realmente muitas pessoas, aqueles que estavam indo contra o Senhor Jesus, criticando, o Senhor Jesus não os amaldiçoou. O Senhor Jesus não os olhou com os maus olhos. Até Pedro, que disse 3 vezes negando ao Senhor Jesus, até o Senhor Jesus, quando estava carregando a cruz, olhou para Pedro. Será que o Senhor deve ter realmente fintado seus olhos, dizendo: Nossa, sabia que você ia se tornar assim? Não, não foi assim. Então o Senhor disse: Pedro, eu já havia dito para você. Então, antes do galo cantar 3 vezes, você iria me negar. Eu já sabia disso. Mas agora você realmente precisa se arrepender verdadeiramente. Você precisa conseguir ir para o caminho que eu fui. O Senhor Jesus já disse antecipadamente que ele haveria de morrer crucificado de cabeça para baixo. Então, os olhos que o Senhor Jesus deve ter olhado para Pedro era o olhar de amor que perdoava todas as coisas. Então, o Senhor Jesus, quando ele estava na cruz, olhando para os seus inimigos, para aqueles que iam contra o Senhor, o que o Senhor lhe disse? Senhor, realmente não faça o pecado cair sobre eles. Eles não sabem o que fazem. Então, o Senhor Jesus, ele disse para amarmos o nosso inimigo. Então, se alguém bater em nossa face direita, nós precisamos dar à esquerda também para ele bater. Então, da mesma maneira, o Senhor, ele amou os seus inimigos. O Senhor, ele perdoou os inimigos. O Senhor, ele disse, realmente, eles fazem isso porque não sabem. Então, o Senhor, ele está dizendo, por favor, perdoem a estes homens. Então, que coração é esse do Senhor Jesus? Então, um coração manso e humilde. É um coração de amor. Então, nós também temos esse coração. Então, somente o cristão que tem esse coração é aquele que pode carregar essa cruz e seguir o Senhor Jesus. Então, o tema da palavra de hoje é carregue essa cruz e siga-me. Então, carregue a sua cruz e siga-me. Então, somente uma pessoa que consegue cumprir essa palavra são os cristãos que receberam a salvação. Qualquer um cristão pode fazê-lo. Precisa carregar essa cruz, seguir ao Senhor. Isso parece que é impossível, mas não é. Isso é algo lógico que deve ser feito. Então é por isso que nós todos... Realmente, qual é o caminho da cruz que o Senhor realmente ele foi? É algo que nós precisamos pensar. Vamos voltar na palavra principal. Marcos capítulo 8. Palavra de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos, capítulo 8, versículo 34. A palavra principal. E chamando-se a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, quer dizer, o coração de se voluntariar, então quem é que quer seguir o Senhor Jesus? Aquele que se nega a si mesmo. Você precisa negar a si mesmo para carregar a cruz do Senhor. O que significa negar a si mesmo? É estar morto na lei. O que é estar morto na lei? Então, o que eu faço de bom diante do Senhor Deus? O que eu fiz de grandes coisas para realmente ser admitido pelo Senhor? Então, como nós somos diante do Senhor Deus? Então, nós somos pessoas que realmente estamos mortos para a lei. Nós já estamos mortos para a lei. O que é a lei? Então, a lei nos mostra quão pecadores imundos nós somos.
Então, a lei, ela nos faz saber que nós somos pecadores verdadeiramente. Ela faz fechar todas as bocas para que através da lei possamos saber que somos pecadores. Quer dizer que o trabalho que a lei não pode fazê-lo, o Senhor Jesus, ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados e morreu por nós. Então é por isso que quando nós falamos que recebemos a salvação, quer dizer que somos pessoas que estamos mortos para a lei. Então, Gálatas capítulo 2, vamos procurar ver o que é estar salvo no Espírito. Primeiro, você precisa estar morto na lei. Gálatas capítulo 2, versículo 19, primeiramente. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Vamos ler todos juntos. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Então, nós somos pessoas que estamos mortos para a lei. Nós estamos mortos para a lei. Quer dizer que uma pessoa morreu por todas as pessoas, é por isso que todos estão mortos. Então, da mesma maneira, realmente, o Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz há 2000 anos atrás, realmente toda a nação, toda a humanidade morreu junto com o Senhor Jesus. Então, nós todos, através dessa morte do Senhor, fomos libertos da lei. Quer dizer que nós estamos mortos para a lei. Porque o Senhor, ele está dizendo que realmente eu morri para a lei. Então, isso é para poder viver para o Senhor. Então, se nós olharmos versículo 20, logo em seguida, está escrito dessa maneira. É um versículo que vocês conhecem muito bem, vamos ler todos juntos. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, por que nós estávamos mortos para a lei? Quando o Senhor Jesus ele veio para este mundo, ele não veio para acabar com a lei. O Senhor ele veio para cumprir a lei. Então, o que é o pedido da lei? Então, o pedido da lei é algo que nós precisamos cumprir, mas nós não temos esse poder. Então, qual é o poder dessa lei? Então, realmente, essa lei do Senhor Deus, realmente, desde o início, se nós cumprirmos, quer dizer que nós somos justificados diante do Senhor Deus, certo? Então, nós nascemos como pecadores, é por isso que nós não podemos fazer esse trabalho. Então, não tem como eu cumprir esse pedido da lei. Mas o Senhor Jesus, que é justo, veio para este mundo e cumpriu toda esta lei. Então, esse pedido da lei, que o salário do pecado é a morte. Então, nós todos precisávamos morrer. Mas o Senhor pegou esse pedido da lei e ele cumpriu tudo por nós. Então, é por isso que nossos pecados na cruz já foram encarregados pelo Senhor Jesus. E pela sua morte, nós todos recebemos a salvação do Senhor. Então, quer dizer que nós fomos mortos para a lei. Então, nós morremos para a lei que causava um grande domínio, um grande poder sobre nós, mas agora não tem mais como. Por quê? O apóstolo Paulo ele expressa dessa maneira. Então, o marido estava dormindo com a mulher. Então, mas enquanto ela está dormindo, ela está vivendo junto do domínio desse marido. Mas o marido ele morreu. Então, ela é liberta da lei do marido. Então, quer dizer que agora ela pode... Então, vamos procurar Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 1, eu irei ler. Não sabeis vós, irmãos, pois, que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, e se for de outro marido, mas o morto marido livre está da lei, e assim não será adúltera, e se for de outro marido.
Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, o marido que mudou. Então, o que nos dominava era a lei. O Senhor, ele cumpriu esse pedido da lei. É por isso que morreu na cruz. Então, quer dizer que nós, que éramos para ter morrido, agora estamos vivos diante do Senhor Deus. Então, nós agora fomos crucificados com Cristo. E agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O homem antigo morreu. Então, agora o Senhor Jesus que está vivo dentro de mim. Então, agora, realmente, uma nova personalidade, uma personalidade em Cristo. Quer dizer que desde o momento que nós recebemos a salvação, a lei da vida, o Espírito Santo, ele está dentro de mim. Ele entra dentro do meu espírito e ele se torna o meu Senhor. Então, é por isso que nós carregamos a nossa própria cruz. Então, quer dizer que isso é algo que já aconteceu no passado. Então, nós todos, agora, da mesma maneira. Então, desde o momento que o Senhor Jesus ele vem, todo o pecado ele desaparece. Quer dizer que não somos dominados pela lei, porque nós agora, como filho do Senhor Deus, nós vivemos para a eternidade. Então, mas esse acontecimento de carregar a cruz é um acontecimento do passado, é um acontecimento que também haverá de acontecer. Então, quer dizer que todos os dias, cada momento mais, no presente, o que é que nós devemos fazer? Precisamos carregar a nossa cruz. Por que nós devemos fazê-la? Porque dentro de mim, a lei do Espírito Santo que está vivo, ele está dentro de mim. Ele venceu a lei do pecado e da morte. Ele pôde me fazer vencer pela cruz. Mas ainda a concupiscência carnal do pecado está dentro de mim. Então é por isso que dentro da vida de um cristão que nasceu de novo, vocês precisam saber que é uma batalha contínua. Então eu estar brigando contra a carne, eu estar brigando contra o diabo maligno, é uma luta contínua. Mas o que acontece se eu tentar lutar contra a minha própria decisão, meu próprio jeito? Isso é uma derrota. Mas o Senhor Jesus que está dentro de mim, realmente Ele é o Senhor que venceu todas as coisas, é o Senhor Todo-Poderoso. Então é por isso que não existe nada que é impossível para o Senhor. Então o Senhor, o Todo-Poderoso, como o Senhor da minha vida, realmente Ele, para se manifestar, para trabalhar através de mim, então, realmente todo o trabalho que há de acontecer. Então todos os dias, momento a momento, que nós estamos dentro do Senhor, para que o Espírito Santo possa trabalhar dentro de mim. Então o que é que eu preciso fazer continuamente? Então eu preciso carregar a minha cruz. Então, o que é carregar a cruz? Então, a carregar a cruz significa a morte. Então, antigamente, no tempo de Roma, todos aqueles que iam contra Roma, todos aqueles que eram realmente os inimigos da nação, eles eram açoitados e eram crucificados enquanto vivos na frente de todas as pessoas. Então, é um grande sofrimento. Então, se pedir uma grande misericórdia, fazer com que ele morra logo, para que ele morra rápido, para cessar a dor. Para cessar um pouco a dor, eles faziam ele morrer mais rápido. Então, mas essa morte, realmente tão imensa que era a morte do pecador, o Senhor Jesus carregou essa morte e morreu por nós. Da mesma maneira como o Senhor Jesus ele morreu na cruz por nós. Realmente o Senhor Jesus agora ele está dizendo para nós todos, os cristãos, realmente para seguirmos ao Senhor. Enquanto nós vivemos este mundo, o que significa carregar a cruz? Carregar a cruz significa morrer. Então claro que nós já estávamos mortos, mas dentro de nós ainda existe o pecado dentro de nós, sendo dominado pelo pecado continuamente. Isso é contra a vontade do Senhor Deus. Isso é você desobedecer a palavra do Senhor Deus. Você cada momento quer ir fazendo o seu próprio pensamento, o seu próprio jeito, não conseguir se sujeitar à palavra do Senhor Deus. Você querer desobedecer ao Senhor Deus. Então isso, realmente você fazer sujeitar à vontade do Senhor Deus. Isso que é importante, porque isso significa eu morrer pelo Senhor. O apóstolo Paulo é um ser incrível.
Então, mas o apóstolo Paulo não viveu somente como um apóstolo e tudo estava pronto. Então, realmente, ele fez a sua própria carne ser açoitada para que ele pudesse obedecer ao Senhor. Como em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, ele diz que tem algo para realmente se gloriar diante do Senhor Deus, mas a glória do Paulo não era ele mesmo, é que ele morre todos os dias, eu morro todos os dias. Aí eu me gloriar é gloriar na minha fraqueza. Então, porque o poder do Senhor Deus se manifesta na fraqueza. Então, o poder do Senhor Deus se manifesta em mim, realmente na dificuldade. Para que o Senhor trabalhe em mim, eu preciso morrer continuamente. Todos os dias eu morro. Então quer dizer que nós realmente estamos mortos diante do Senhor Deus. O que significa nós estamos mortos diante do Senhor Deus? Realmente quando muitas pessoas dizem que carregam a cruz, realmente existe a dificuldade na família, existe a dificuldade econômica, existe a dificuldade nas relações da sociedade. São pessoas que me perseguem, mas alguns dizem que esta é a cruz. Tem outras pessoas que falam, minha cruz é meu marido, minha cruz são os meus filhos. Não, não é. O que é a cruz na realidade? A cruz é morrer. O marido que me mata é os meus filhos que me matam? É a dificuldade econômica que vai me matar? Eu que preciso morrer. Não é alguém me matar, eu que preciso morrer. A minha teimosia, o meu pensamento, o meu planejamento, todas essas coisas, quando vão contra a palavra do Senhor Deus, de forma rígida, clara, eu preciso desistir. Isso significa morrer. Então é por isso. Realmente, como é que um cristão ele pode seguir esse caminho do Senhor? Primeiramente, preciso pensar. O Senhor Jesus, que morreu há 2000 anos atrás, ele disse que realmente está consumado. E eu estou morto para a lei. Eu preciso saber admitir isso diante do Senhor. O morto não fala. O morto, ele não vai contra. O morto não se manifesta. O morto não fica bravo com os outros. O morto não causa ferimento às outras pessoas. Simplesmente é manso e humilde de todo o coração, como ao Senhor Jesus. Ele segue esse caminho. Qual é esse caminho? Esse é o caminho da cruz. Nós, todos os cristãos, o caminho que devemos ir, até podemos entrar no reino do Senhor Deus, a salvação do nosso corpo, até que essa salvação aconteça, que é o caminho da cruz. Então, o caminho dessa cruz, seguimos diante do Senhor Deus. Realmente nós falamos, nossa, eu estou nesse sofrimento, agora é a cruz. Mas vai chegar um momento onde eu vou me despir dessa cruz? Não, não é. A cruz, até quando que você precisa carregar? Você precisa carregar para sempre. Até ir para diante do Senhor Deus. Então vamos procurar Lucas, capítulo 9. Palavra de Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. Claro que não é Marcos capítulo 8, Mateus capítulo 16, é a mesma palavra que mostra quando estava realmente em Filipe, realmente o Senhor Jesus disse para eles negarem a si mesmo e virem e seguirem ao Senhor, carregar a sua cruz. Mas é a mesma palavra, então vamos ver quando é que você carrega a sua cruz. Então, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, todos os dias, cada dia, você precisa carregar a sua cruz. Ontem eu carreguei, então hoje eu não vou carregar? É assim? Não, não é. Todos os dias o Senhor está dizendo para carregar a cruz. Todos os dias o Senhor está dizendo para carregar a cruz. Então, o Senhor já disse sobre o motivo de você ter que carregar a cruz todos os dias. Então, o Senhor, ele já disse, o seu planejamento, a sua teimosia, toda a sua concupiscência pecaminosa que está dentro de você. Então, realmente, claro que tem a bondade dentro de si, mas você não consegue praticá-la, porque a sua carne vai contra isso. Romanos capítulo 8 já disse que isso é a carne. Então, realmente, todos os dias nós precisamos fazer essa carne sofrer para que ela possa se sujeitar.
Então, como é que nós podemos viver diante do Senhor Deus? É estar morto em carne. Todos os dias precisamos pensar, precisamos admitir sobre isso. Romanos capítulo 6. A partir do versículo 3, irei ler. A partir do versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo somos batizados na sua morte? Então nós todos, realmente que nos unimos junto com Cristo pelo batismo. O que significa esse batismo? Então quer dizer que é a morte e a ressurreição. Então no Mar Jordão, então o Senhor, ele ter ido até o Rio Jordão e ter pedido o batismo para o João Batista falou, não, Senhor, eu que preciso receber o batismo. Então eu não posso, e ele foi e negou o batismo. Então, mas o Senhor ele disse, nós precisamos realizá-lo para que nós possamos cumprir toda a justiça. Então o Senhor Jesus ele entrou na água e disse, realmente, após entrar na água e sair, ouviu-se a voz nos céus, dizendo, este é meu filho amado, a quem me comprazo. O que significa o batismo do Senhor Jesus? Entrar na água é morrer, e sair da água é ter recebido o Espírito Santo. Quer dizer que o Senhor, realmente o Espírito Santo da ressurreição que vivifica aos mortos, foi para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, enquanto estava consultando a Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 5, realmente já diz, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Ele já disse para nascer de novo da água e do Espírito. O que significa água e Espírito? É a morte e a ressurreição, Espírito de ressurreição de Cristo. É a água e o Espírito. Esta é a morte e a ressurreição. Então a morte do Senhor Jesus e a ressurreição do Senhor Jesus, ao não se cumprirem, nós não podemos receber a salvação. Sem a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo, a igreja não teria nascido. Então, mas nós todos, realmente, ao vermos ao Senhor Jesus, em Lucas capítulo 15, ele já disse dessa maneira, realmente ainda resta o batismo que eu preciso receber. Então, o Senhor Jesus já foi batizado no Rio Jordão, mas ele diz que ainda resta o batismo para ele receber. O que significa esse batismo? Receber o batismo no Rio Jordão, isso é para somente um treino, uma imagem para mostrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então, mas a verdadeira morte do Senhor Jesus é a morte do Senhor Jesus verdadeiramente na cruz e ressuscitar. Então nós fomos batizados, nós somos pessoas que nascemos de novo em Cristo Jesus. Então, da mesma maneira como em Romanos capítulo 6, versículo 3 nós já vimos. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Então nós agora cremos na morte e ressurreição do Senhor Jesus. A morte do Senhor Jesus é a minha ressurreição. Então quer dizer que a morte do Senhor Jesus para nós, realmente o perdão eterno, realmente foi realizado para mim. No momento que eu creio nisso, o Senhor Jesus, ele veio para dentro de mim. O espírito que estava morto, ele foi vivificado. Então é dessa maneira. Então é por isso que nós todos, agora que fomos vivificados diante do Senhor Deus, agora fomos sepultados com Cristo. Então nós todos agora que estávamos mortos por Cristo, agora fomos vivificados. Então agora nós obtivemos uma nova vida no Senhor. Então agora nós que estávamos com o Espírito morto, fomos vivificados. Então o Espírito Santo agora ele veio para dentro de nós. Então realmente nós temos sido vivificados, quer dizer que nós agora estamos vivos diante do Senhor Deus. Realmente para todas as coisas agora, somente eu estou morto verdadeiramente. Então agora eu sou uma pessoa que obtive uma nova vida no Senhor. O que significa isso? Quer dizer que agora eu, quando olho para a minha vida, ainda se manifesta a carne dentro de mim, não é mesmo? Então o que eu preciso fazer nesses momentos? Então se nós olharmos versículo 11... Versículo 11. Capítulo 6, versículo 11.
Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, mas nós vivemos muitas das vezes esquecendo sobre isso. Então, se nós olharmos na relação carnal, realmente seja nos nossos familiares, se nós olharmos nas pessoas em gerais, então nós temos essa questão, realmente, tem muitas pessoas que me machucam, que falam coisas que me colocam para baixo. Como é que você se sente? Sobe ou não sobe? É mentira falar que se não sobe a raiva dentro de si. O que é que você precisa fazer nesse momento? Então você vai falar, olho por olho e dente por dente? Então, da mesma maneira, conforme essa palavra eu preciso dizer, eu morro todos os dias. Todos os dias eu morro. Quer dizer que eu já estou morto diante do Senhor Deus. Eu, por estar morto agora, eu realmente posso dizer, eu estou morto. Então, agora, se eu estou morto, agora realmente acabou. Então, uma coisa que tão incrível. Então, realmente, aquele coração que eu tinha de querer brigar, de querer revidar a pessoa, agora eu preciso acabar dentro de mim. Então, o que eu faço? Então, eu posso dizer, eu venci. Como é que eu venci? Eu venci através da cruz. O que significa a cruz? Não é um colar para usarmos de acessório. A cruz significa a morte. É por isso que em Colossenses capítulo 2, ele já disse que é uma guerra que nós estamos realizando para nós vencermos, que é esta cruz. Se nós olharmos em Colossenses capítulo 2, a palavra de Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 15, vamos ler todos juntos. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Com quem que ele venceu? Se olharmos o versículo de cima, cravando-a na cruz. Então o Senhor, ele triunfou na cruz, despojando os principados e potestades. Se nós olharmos em Salmos 18, que foi escrito por Davi, então ele já disse, o Senhor, ele venceu, ele triunfou com todo o seu poder. Então, realmente, qual é o poder do cristão verdadeiramente? Não é o meu poder que está dentro de mim, não é os meus talentos, não é a minha personalidade, mas é a cruz do Senhor. Então, eu realmente posso vencer através da cruz do Senhor. Então, no momento que eu venço é que Cristo vive através de mim. Então, Cristo é aquele que realmente usa a sua força, me aperfeiçoa, que através de mim ele deseja viver. Então, mas para que o Senhor ele possa viver por mim, eu preciso morrer. Eu preciso dizer, eu estou morto. Então, eu sou uma pessoa que realmente está morto. Então, esta verdade precisa ser admitida por mim, eu preciso reconhecer. Então, no momento que você vive reconhecendo diante do Senhor Deus, então, da mesma maneira, realmente nós todos agora podemos dizer que o Senhor ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, venceu o diabo. Quer dizer que nós vencemos junto com o Senhor. Então, esse Senhor Jesus, realmente ele venceu o domínio do pecado e da morte. O que significa isso? Quer dizer que agora ele venceu, ele ressuscitou. Então, nós todos os dias, realmente precisamos vencer com esta cruz. Então, cada dia, quando se inicia, realmente, nós oramos diante do Senhor Deus. Então, eu preciso falar, Senhor, me permita o dia para que eu possa vencer. Senhor, permita para que eu vença o dia de hoje. Eu ainda tenho a minha vontade, a minha carne muito forte. Não é que falta a determinação. Mas eu preciso reconhecer que a minha carne está morta diante do Senhor Deus, para que assim o Senhor ele possa trabalhar dentro de mim de forma grandiosa. Então, realmente, o Senhor ele espera até o momento de que eu possa reconhecer que eu estou morto. Quando eu tento trabalhar, o Senhor ele não consegue trabalhar por mim. Então, um cristão que recebeu a salvação, realmente tem uma pessoa que se sacrifica, se dedica completamente com todo o seu coração pela palavra do Senhor Deus, ele vive obedecendo. Então, seja oportuno o tempo ou não,
Ele prega o evangelho. Realmente nós precisamos pregar esse evangelho. Realmente para os espíritos que nós temos ao nosso redor. Realmente é uma lei do Senhor Deus. Então, realmente nós falamos e falamos, mas não conseguimos. Por quê? Nós falamos, ai meu Deus, como é que eu vou falar isso para ele? Ele vai me recusar, ele não vai gostar de mim, vou ficar numa situação ruim. Mas por que é que você pensa assim? Porque você ainda está vivo. A sua carne, o homem antigo está vivo em você. Para que Cristo possa trabalhar dentro de você. Realmente, quer ouçam ou não ouçam. Nós precisamos anunciar esse evangelho. Então tem aqueles que pregam muito bem, né? Dentre os irmãos, tem irmãos e irmãs que pregam o evangelho fortemente, ousadamente. Mas não é porque eles têm uma posição social alta, não é porque eles têm um grande talento, é o Senhor Deus que trabalha. Então o Senhor Deus ele se manifesta através da evangelização, através daquele cristão verdadeiro que recebeu a salvação, que realmente tem um coração para pregar o evangelho quando tem Cristo dentro dele. Da mesma maneira como o Senhor ele tem uma grande preciosidade pela minha vida, pelo meu espírito, também tem pela do próximo. Da mesma maneira porque nós realmente ao olharmos para essas pessoas, nós pregamos não é por conta da nossa boa obra, porque nós desejamos fazer algo glorioso, mas sim é o trabalho do Senhor. O Senhor Jesus ele olhou o espírito daqueles que estavam contra o Senhor na cruz. Nós realmente estamos na cruz e nós precisamos ter esse mesmo coração que Cristo, de não estarmos mortos, olhando para as pessoas que estão abaixo da cruz, zombando ao Senhor Jesus. Precisamos ter o coração de Cristo. Então qual é o coração que eu preciso ter? Eu falo, ai meu Deus, o que o outro vai pensar de mim? Como é que eles vão achar de mim? Como que eles vão pensar de mim se eu pregar o evangelho? Isso é a minha carne, isso é a minha concupiscência, isso é a minha natureza. Mas não importa o que o outro fale, o que o outro reaja. Realmente eu preciso pensar, o Senhor ele colou essa vida para mim. Realmente até que o Senhor realmente retorne, pode ser que eu nunca mais eu possa me encontrar em probabilidade, certo? Então eu preciso pregar essa palavra, porque pode ser que eu nunca mais tenha a oportunidade de encontrar com esse homem. Então esta é a voz do Senhor que está dentro de mim. E é aí que está. Será que eu obedeço a esta palavra do Senhor Deus? Ou desobedeço? Então, realmente, nós todos estamos cheios do Espírito Santo. Nós continuamente aprendemos essa palavra, certo? Você está cheio de si é estar vazio do Espírito Santo. Eu estar cheio do Espírito Santo significa que eu estou morto. Quer dizer que preciso deixar que Cristo trabalhe em mim. Eu preciso dar esse espaço para Cristo. Então, porque assim o Senhor Jesus, mesmo que falte em mim, mesmo que eu seja fraco, o Senhor ele pode trabalhar por mim. Então isso significa a cruz. Então realmente eu olhar para a cruz, realmente ainda parece que tem muitas pessoas que estão me zombando, me machucando. Essas pessoas não são a minha cruz. Não são. Então, aquele que não consegue viver conforme a vontade do Senhor Deus, aquele que é preguiçoso, aquele que está ali perdido, que gosta de manifestar a si mesmo, não manifesta a glória do Senhor Deus, mas manifesta a própria glória, manifesta o seu próprio desejo. Não é assim. Realmente eu quero comer, quero beber mais, realmente precisa fazer para a glória do Senhor Deus. Então não é buscar o seu próprio proveito, mas o proveito de muitos, para que mais uma pessoa possa receber a salvação. Como é que você precisa fazer? Precisa carregar essa cruz e seguir ao Senhor Jesus. Então a cruz é a morte. Nós precisamos deixar isso em nossos corações e precisamos pensar. Todos os dias eu morro. Todos os dias eu morro. Então é por isso que agora realmente eu preciso esperar até a salvação da carne. Todos os dias. Realmente não é simplesmente jogar a cruz, mas sim todos os dias eu preciso carregar essa cruz. O que significa essa cruz também? Quando eu morro, realmente Cristo ele trabalha dentro de mim. Quer dizer que quando eu morro, ao carregar essa cruz, seguir ao Senhor, eu posso me conectar com outra pessoa também. Então ser manso e humilde de coração, quando eu carrego esta cruz, realmente o Evangelho é pregado através da nossa igreja. Realmente o Evangelho está sendo pregado pelo mundo todo, fortemente. Então, mas como é que acontece isso? Através de quem? Para quem nega a si mesmo, quem abandona a si mesmo.
quem realmente cede à sua própria cobiça, a pessoa que não é fria, não é seca para o trabalho do Senhor Deus. Como eu irei retribuir essa graça do Senhor Deus? É uma pessoa que sempre pensa, que sempre retribui. Através dessa pessoa, o Evangelho do Senhor Deus é pregado fortemente. Então, isso também é a cruz. Então, esse desejo, a carne que está dentro de mim, é algo que eu preciso desistir. Não estou dizendo para não fazer isso. Realmente, claro que existe a paz dentro do coração, querer o conforto. Você tem a carne, é por isso que é necessário ter esse conforto também. Então, mas dentro da sua vivência, no seu dia a dia, não pode se apegar às coisas realmente vãs, coisas realmente demasiadas, mas sim, realmente eu preciso vir usufruindo do que o Senhor Deus me permitiu, mas também da glória do Senhor Deus para carregar a cruz do Senhor, sofrendo com o Senhor. Quando eu sigo ao Senhor, o Senhor ele faz um imenso trabalho por nós. Quer dizer que uma nova conversa é realizada, quando nós carregamos a cruz do Senhor. Então, realmente, nós precisamos verificar realmente essa relação que nós temos com o Senhor. Então, ao norte da Europa, nós temos a Finlândia. A Finlândia havia um rei realmente riquíssimo. E esse rei, ele realmente permitiu grandes benefícios para os seus cidadãos. Ele realmente governou muito bem, permitiu tudo de bom para, para o seu povo. Mas tinha uma coisa que faltava para esse rei. Esse rei não tinha um filho. Ele tinha uma princesa, uma filha. E esse rei, ele pensou, então eu não tenho como manter-me eternamente aqui. Eu preciso de um rei para manter a paz, o cuidado, realmente todas as beneficências desse país. Então ele começou a pensar sobre isso, porque não tinha um filho. Então ele disse, realmente, quem vai se tornar o rei? Realmente aquele que se casar com a minha filha, a princesa. Então vieram diversos jovens que queriam casar com a princesa. E vieram realmente para se casar. Ele fez vários testes, realmente arco e flecha, espada, esgrima. Realmente fizeram diversos testes e sobraram 10 pessoas. E o rei, olhando para aqueles 10, ele permitiu um dever para eles. Ele disse, dentre os 10 dias, então eu quero que vocês peguem uma árvore que possa tocar os céus. Uma árvore que ligue a terra e o céu. Uma árvore que possa ligar o homem e os homens. Possa ligar todo o mundo. Realmente, em uma semana, eu vou considerar este homem conseguir esta árvore como o rei, o próximo rei dessa nação, que poderá se casar com a minha filha. Então os jovens, eles passaram por toda a nação procurando esta árvore. E passou-se uma semana. Então, uma pessoa. Então, ele trouxe árvores esquisitas, todas estreitas. O outro trouxe uma árvore muito alta. Mas havia um jovem chamado John Perrow, que era órfão. E ele pensou, realmente uma árvore que possa subir aos céus, uma árvore que ligue todas as pessoas, não existe. É por isso que ele foi e orou diante do Senhor. E ele na igreja orou dizendo, Senhor, permita para que eu possa identificar essa árvore. Senhor, eu quero permitir essa árvore para o rei, para que eu possa me tornar o rei, porque eu sou órfão e eu realmente quero ajudar muitos cidadãos pobres, coitados como eu. E ele orou diante do Senhor. Enquanto ele orava, ele lembrou de uma coisa. Ele olhou para trás. E atrás daquela igreja havia uma cruz de madeira. Ele olhou para aquela cruz pregada na parede. Ele disse, é aquilo ali. Então, algo que pode ligar a terra e o céu. E pode manter relação com todas as pessoas. Ter essa conexão é a árvore, é aquela cruz, é a madeira da cruz. Ele pegou essa cruz de madeira e levou para o rei. E ele explicou para o rei. Então, se eu me tornar rei, se eu me tornar
seu genro. Senhor, claro, da mesma maneira, eu me tornarei a conexão do Senhor, da terra com os céus. E realmente da mesma maneira como Cristo morreu, que ligou essa terra com o céu, ligou todas as pessoas. Da mesma maneira com essa cruz, eu irei governar muito bem esse país. Quem é que se tornou o genro? É uma resposta muito óbvia que eu estou pedindo de vocês, né? Esse é John Parroll. Então esse homem chamado John Parroll é um homem que trouxe a cruz e ofereceu ao rei. E esse jovem, ele se casou com a princesa e ele se tornou o rei. E diz que ele cuidou muito bem da nação. Então a cruz. Então, a cruz verticalmente está com uma conexão com os céus. Horizontalmente conecta-se aos homens. Dentre as leis, se nós olharmos qual é a lei mais importante, o Senhor Jesus já disse: com todo o seu coração, a sua vida, todo o seu poder, você precisa amar ao Senhor, servir ao Senhor Deus e precisa amar o próximo como a si mesmo. Então isso é o que foi dito para todos os profetas e servos do Senhor Deus. Então realmente você morrer todos os dias a si mesmo, matar a si mesmo, para que o Senhor possa trabalhar dentro de mim, eu me entregar para o Senhor. Eu ter esse coração humilde diante do Senhor Deus. Eu preciso sempre estar me oferecendo, eu sempre preciso saber me entregar ao Senhor, compartilhar ao Senhor. Então essa pessoa é a pessoa que pode fazer com que espíritos mortos possam voltar para o Senhor. A nossa igreja é essa igreja. Todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo essa palavra agora. Então realmente já vimos que o ano se passou, agora passou mais um mês. Então por que o tempo realmente é tão rápido? Já estamos agora quase chegando em março. Então, realmente a evangelização está acontecendo muito bem na vida de vocês? Então agora, imitam comigo. Determinação em 365 dias. Então vocês precisam estar determinados em 365 dias para assim cumprirem a vontade do Senhor Deus. Todos os dias carreguem essa cruz. Sigam ao Senhor. Esta é a ordem do Senhor. Então não é algo que eu posso fazer e não fazer. Então realmente, se nós somos cristãos diante do Senhor Deus, não é impossível. Então realmente, nós podemos fazer para o Senhor. Eu não posso, mas o Senhor pode. É por isso que da mesma maneira, todos os dias nós vencemos no Senhor. Eu desejo que possamos ser vencedores no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, que permite essa graça para nós. Nós te agradecemos. Senhor Deus, toda a imensa graça que o Senhor Deus nos permitiu. O Senhor Deus, a sua imensa graça que o Senhor permite para nós. Realmente nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele morreu por nós, derramou seu sangue por nós. A morte do Senhor Jesus é a minha morte. A ressurreição do Senhor Jesus é a minha ressurreição. Todos os dias. Quando o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz, eu morri também. Com esse mesmo coração, eu preciso morrer para assim carregar a cruz, seguir ao Senhor. Senhor, da mesma maneira, nesse novo ano de 2023, que pela nossa igreja, por cada pessoa, uma a uma, nós precisamos dar frutos diante do Senhor Deus. Nós precisamos dar glórias ao Senhor Deus. Precisa se tornar esse ano. Então, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos ama. Amém.